Olá, olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da Service Desk Brasil. O meu nome é Arthur Schaefer, CTO aqui na Service Desk Brasil, e eu vim trazer para vocês uma coisa que é solicitada já faz muitos anos, uma integração entre os Zabbix e o GLPI. Mas antes de tudo, se tu chegou nesse canal aqui agora, nesse vídeo agora, se esse conteúdo te ajuda ou te ajudou lá no final, considere se inscrever aqui no canal. E outra coisa, quiser me seguir mais de perto, vem lá nas redes sociais, lá no Instagram, no @ArthurRSchaefer, eu tô sempre com uma caixinha aberta. Desde que eu utilizo o GLPI, eu já ouvia falar dos Zabbix e sempre se solicitava uma integração. E aí existem diversas integrações criadas já pela comunidade dentro do GLPI e dentro dos Zabbix, que fazem com que a gente possa fazer uma integração desse carinha lá com o nosso GLPI. Claro que cada um tem a sua instrução específica, cada um tem a sua particularidade. Alguns usam uma integração via e-mail, outros usam uma integração via API, outros antigamente usavam a integração via web services, mas agora com a API do GLPI, a própria Zabbix gerou um arquivo, um media type que é chamado, e aqui eu não vou entrar nos pormenores do próprio Zabbix, porque eu não sou especialista de Zabbix, embora conheça, para que a gente consiga fazer uma integração que faça toda a instrução, desde a abertura de um problema, até uma atualização de um problema, até a solução deste problema. E aí vem um assunto que eu gostaria de falar antes de ir para a configuração, que é por que o GLPI vai abrir um problema dentro da plataforma quando existe um evento lá nos Zabbix. E eu gosto dessa abordagem pelo seguinte: existem diversos chamados que muitas vezes estão relacionados, mas não necessariamente no primeiro momento a gente consegue perceber essa relação. E é por isso que eu falo, lembrando do que é um problema quando a gente fala de gestão de serviços. É toda e qualquer causa raiz de um ou mais incidentes. Então, por que eu gosto dessa ideia do Zabbix abrir um problema dentro do GLPI? Vamos dar uma olhadinha aqui no desenho que eu fiz aqui. Imagina que cada uma dessas caixinhas aqui, ó, elas sejam, essas caixinhas laranja aqui, ó, elas sejam chamados. São incidentes e cada um deles é relacionado a um serviço. Então, o primeiro usuário foi lá e abriu um chamado de NFE, o segundo abriu um chamado que o e-mail dele não funciona, o outro abriu o chamado que ele não consegue consultar o Cefaz e o último abriu o chamado de VPN, ou seja, cada um deles está num ponto da empresa. Cada um deles está ou fora, ou dentro, ou numa filial, mas eles abriram chamados que cada um dos técnicos que for atender, cada um dos analistas que for atender, vai olhar para ele de forma isolada, mas não necessariamente cada um deles é isolado. Então o que o cara vai fazer? Ele vai fazer lá o checklist e ele vai identificar se aquele chamado ele realmente tem uma causa raiz que é rapidamente consertável, se é na própria máquina, se é o usuário que está fazendo alguma coisa errada. Então ele vai lá e vai identificar a causa raiz do NFE, o outro vai do e-mail, o outro do Cefaz, o outro da VPN. E aí aqui entra uma boa prática. O Zabbix geralmente é utilizado para fazer um monitoramento de serviços de uma forma macro e não de uma forma micro. Então o que a gente vai ver aqui? Dentro do problema, a gente vai ver a causa raiz de diversos incidentes. Então vamos pegar este exemplo aqui, vamos pensar que o L1 é um link 1 da operadora e o L2 é um link 2 da operadora. Esse vermelhinho aqui, esse triângulo vermelhinho, é o problema dentro dos Zabbix. Então, no momento que o link 1, vamos dizer assim, caiu, morreu, não existe mais, o firewall por algum motivo não direcionou para o L2. Então o que isso significa? Que eu vou ficar sem internet. Então neste momento o Zabbix vai abrir um problema dentro do Zabbix e ele vai automaticamente abrir este problema lá na central de serviços. Por que isso é legal? Porque a partir deste momento que cada um dos técnicos, imagine que cada um desses aqui esteja sendo atendido por um técnico diferente. Então eu tenho lá o NFE está sendo atendido por um, o outro está atendido por dois, pelo Paulo, o outro pelo Pedro, o outro pelo João. Cada um está atendendo um. Mas eles identificam que enquanto eles estão trabalhando nestes chamados, um problema foi aberto. Um problema foi aberto. Então, eu como técnico vou olhar para esse problema de lá, internet fora do ar. Oxi! Então agora eu posso simplesmente, não é simplesmente, mas eu consigo informar o meu usuário que ó, o teu problema de VPN tem relação com a nossa queda de internet.
que houve agora? A nossa equipe de N2, de N3, aí depende da estrutura de vocês, está trabalhando para solucionar esse problema aqui e a gente logo vai conseguir atender esses incidentes. Beleza, seguimos a nossa vida. Agora a equipe de N2 lá de Fire, ela consegue achar uma maneira de ligar este link 2 novamente. Resolveu o problema de internet? Sim, consertou a internet. Mas não necessariamente resolveu a causa raiz, porque o L1 ainda está fora. Mas esses chamados podem ser corrigidos agora. Então todos eles podem simplesmente deixarem de existir. Ou seja, eles podem ser solucionados porque o link de internet voltou. O técnico 1, 2, 3, 4 vai ligar para o seu usuário, vai contatar o usuário, vai identificar se esse chamado foi resolvido e esses chamados não existem mais. Mas o problema continua sendo tratado. Aí aqui a gente pode ir para um nível de uma requisição de mudança, para a gente fazer uma alteração de firewall, caso seja necessário, uma contratação de um novo link, ou ele vai continuar tratando esse problema ligando lá para a operadora para tentar resolver, mas de alguma maneira ele precisa resolver os dois links, porque no SLA de qualidade, aqui eu não estou falando de SLA de tempo, que eu sempre falo, não olhe só para o tempo quando fala de SLA, no SLA de qualidade a gente tem, digamos que a gente tem uma internet que é disponível 99,9% do tempo, e para que isso aconteça eu preciso de dois links dedicados funcionando e que dois links de internet dedicados funcionando e que caso um caia, o outro assuma automaticamente. Então se caso um desses SLAs não estejam sendo atendidos, esse problema ainda precisa ser tratado, seja ele numa requisição de mudança ou ele dentro do próprio problema. Uma vez isso aqui tudo resolvido, o SLA atendido, eu posso solucionar o problema, ele vai se solucionar lá nos ABICs e ele vai ser também solucionado no GLPI. Lá no GLPI a gente pode fazer então a inserção dos chamados relacionados, os itens relacionados, os custos relacionados, para que a gente tenha um histórico de tudo que aconteceu em relação àquele problema. Isso tudo foi resolvido entre uma observação. Em observação, que é um status lá do GLPI, e por último ele é fechado pelo comitê de problemas para que ele de fato seja entendido como ok, foi tudo resolvido, tudo foi identificado, foi criado lá um relatório de post-mortem, né, vamos dizer o que foi resolvido em relação àquele problema e segue a nossa vida. Então voltando aqui para a configuração do GLPI dos ABICs, eu já tenho aqui uns ABICs rodando e eu já tenho aqui um GLPI rodando. Importante, é a versão 10.01, tá? E aqui é uma versão dos ABICs 6.0 LTS. Okay? Então eu estou testando o script, o MediaType, nos ABICs 6.0 LTS, mas ele foi feito para o 6.2, então provavelmente funciona no 6.2 também. E estou usando o GLPI 10.01. Se vocês olharem na documentação, foi testado nos ABICs 6 e no GLPI 957. Então, para provar para vocês que funciona, eu vou pegar a própria documentação dos ABICs e vou usar essa mesma documentação da integração criada pela própria ABICs e vou usar ela direto no meu GLPI 10.01. Lembrando que estamos em junho, início de junho agora, dia 12 de junho, 11 de junho, então essa é a configuração atual. Vamos olhar aqui a instrução que me dá uma instrução de quais são as IDs que ele vai usar para severidade nos ABICs e qual vai ser a urgência que ele vai aplicar lá no GLPI. Para este caso eu só vou abrir um problema para médio, se eu não me engano, que é o que eu tenho configurado aqui nos meus ABICs. Mas aqui ele mostra então o que ele vai fazer. Então se for um warning nos ABICs, ele vai colocar como urgência baixa lá no GLPI. Então aqui a gente tem configuração de update, a gente tem configuração de resolve action, ou seja, quando resolve o problema nos ABICs, e quando a gente quer criar um problema lá nos ABICs. Então tudo isso ele vai fazer. Uma coisa importante, quando ele resolve o problema, ele muda o título também, além de colocar para o status de resolvido. Vamos olhar aqui o guia de instalação. Primeiro a gente vai ter que criar um perfil novo. Isso aqui é uma regra interessante que a gente usa até na Service Desk Brasil. Quem nos segue aí nos treinamentos sabe que a gente sempre diz que a gente não paga imposto para criar perfis novos. Então a gente dificilmente mexe num perfil que está funcionando. A gente cria um novo e dá os acessos necessários. Aqui para a gente não tomar muito tempo, nessa instalação eu já criei esse perfil. E eu chamei esse perfil de Zabbix, está aqui o cara. Ó. Se vocês olharem a documentação, diz que eu preciso ter acesso de adicionar acompanhamentos, para ele poder adicionar acompanhamentos aos problemas. E lá na aba de problemas eu preciso dar acesso de ver, atualizar e criar problemas, ok?
Depois a gente vai criar um usuário, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui o perfil chamado Zabbix, interface padrão para que tenha acesso a problemas. Dentro de assistência, eu coloquei adicionar acompanhamento como requerente. Na parte de ciclos de vida, aqui também é importante, não está na documentação, mas é importante também, porque se ele vai mudar de novo para solucionado, eu preciso que ele tenha essa instrução de como fazer isso. E na parte de assistência ainda, na parte de problemas lá embaixo, eu criei aqui ó, que ele pode ver, atualizar e criar problemas. Show? Agora a gente vai criar o usuário. Na verdade não vai porque já está criado também. Tá aqui o usuário Zabbix. Lembra? Usuário de serviço, sempre interessante usar um usuário de serviço para tu saber qual foi o serviço que abriu o chamado. E também, se precisar fazer alguma alteração de senha, de API, que é o caso que a gente faz a API aqui, é importante também. Então, eu preciso pegar o API token desse usuário. Não o token pessoal, mas o API token. Mas é muito importante, tem um outro vídeo aqui para habilitar a API, eu não vou entrar nos pormenores da API, mas é importante que a instrução da configuração de API esteja habilitado no habilitar que se faça login com um token externo, que já está aqui exatamente a explicação. Ó, que se tu quiser usar um token externo de usuário, tu precisa ter isso aqui habilitado. Eu não vou mostrar para vocês como é que faz aqui novos clientes, tem um outro vídeo aqui falando sobre isso. Como esse Zabbix está na mesma máquina que o GLPI, então eu posso usar a parte padrão aqui da API. Voltando lá ao nosso usuário, eu vou copiar essa API aqui, eu posso gerar uma nova? Posso gerar uma nova. Clico aqui em regerar, ele vai criar uma nova API. Então, informações importantes que eu preciso para o nosso ambiente novo aqui, tá? Eu preciso da URL do GLPI, a API token, que é o do usuário, e eu vou precisar da URL do Zabbix. Só que eu vou criar uma espécie de macro. Para quem conhece Zabbix vai saber o que eu estou falando. Mas eu criei uma URL que eu vou deixar aqui embaixo para ele já jogar, porque quando ele abre o problema, ele deixa um link para o problema no Zabbix. Então o cara vai lá, o técnico vai clicar em cima do problema, lá no link do problema, e vai jogar direto para o problema na tela do Zabbix. Então eu vou deixar também na descrição esse carinha. Já vou colocar aqui, ó. Vai ser esse cara aqui, o URL do Zabbix. Perceba que ele tem aqui o Event ID e o Trigger ID. Vai trazer direto lá na instrução. Vamos ver o que mais eu preciso. A URL do GLPI. Tá aqui. Não preciso botar API hash, nada. Só isso aqui. E a API token. Vou só copiar ela aqui e jogar ela aqui. Essa API token, ela é... Cuidado, ela é tipo a senha de acesso ao teu GLPI. Basicamente seria isso. Então, voltando aqui à nossa instrução, criei o usuário, copiei a API token. Agora vamos para o Zabbix, ó. Importante, tá? O item 3 e o item 4 são fatores críticos de sucesso. E quando eu digo fator crítico de sucesso, pode ter certeza que é aquela coisa que a gente vai passar o olho e não vai voltar lá e vai achar que está tudo certo, tudo rodando certinho. E não vai funcionar. Então vamos lá no Zabbix, ó. Eu tenho que importar o media type. Então como é que a gente faz a importação? Vamos pegar ele aqui, vamos abrir ele. Tá aqui o cara. Vou pegar o raw file, vou copiar ele aqui. Perceba que ele está na versão 6.2. Aqui em cima, ó. Então eu vou copiar esse cara aqui. Vou jogar no Notepad. Ou eu posso baixar ele direto, mas eu quero mostrar para vocês porque eu vou editar uma parte dele. Eu poderia editar aqui já direto alguns itens que são necessários editar, que são esses carinhas aqui que estão entre o sinal de maior e menor. Em francês é entre guillemets, mas vamos lá. Eu vou editar aqui a versão, porque eu estou no GLPI 6. No Zabbix 6.0, lembre-se disso. Se eu deixar para o 6.2, ele não vai funcionar, porque ele vai dizer que não é a versão correta. Então eu vou salvar esse arquivo aqui como glpi media.yaml, que é o nosso arquivo YAML para fazer a importação. Agora eu vou voltar lá no meu Zabbix, vou em Administration, Media Types e vou importar. Eu já tenho um aqui, GLPI Old, mas eu vou mostrar para vocês uma criação nova aqui. Vamos lá. Choose File, vamos pegar o cara que está aqui, GLPI Media YAML, Open.
Vou marcar para fazer update ou criar um novo. Joguei ele para cá. Tá aqui ele, GLPI e tá enable. Se eu fizer um teste agora, eu preciso colocar manualmente as instruções. Perceba aqui, ó, tem que botar as instruções. Antes disso, eu vou lá no GLPI e eu vou pegar aquelas informações que eu já tinha trazido lá da configuração do GLPI. Então, o GLPI token tá aqui no nosso carinha. Aqui o token. Vou pegar o URL do GLPI. GLPI URL. E nos Zabbix URL, eu preciso colocar esse carinha aqui, ou eu posso botar simplesmente a URL do Zabbix, só que ele não vai jogar direto para o problema. Então, vou botar ele aqui. E se sabe trabalhar com macro, lá em Administration General, macros, tu pode criar as macros que façam sentido para a tua estrutura. Não vou entrar nos pormenores dos Zabbix, porque senão é o propósito do vídeo. Vou dar um update. Tá lá. E agora eu vou fazer um teste. Percebam que o meu GLPI não tem problemas abertos. Se tiver é porque ficou sujo dos testes. Não tem nenhum problema aberto. Está vazio. Agora eu vou simplesmente gerar um teste. Percebam que o teste ele não vai trazer nenhuma informação de host, nada do gênero. Se eu fizer o primeiro teste ele vai dar erro. Por quê? Porque existem alguns parâmetros que precisam ter alguma ID. Então, ó, Event Source, eu sei quais são, Event Source, Event Update Status e Event Value. Então esses três carinhas tem que ter um dado de 1 a 3. Vou fazer o teste novamente, teste com sucesso. Vamos lá no nosso GLPI e provavelmente vai ter aberto um problema, relacionado a este teste. Perceba que ele não tem nada no teste, absolutamente nada. Então a gente viu que está funcionando, a API está recebendo acesso e está criando um novo problema. Agora a gente vai cancelar aqui. E uma coisa que é muito importante que vocês façam é que em configurações de actions, de trigger actions, esse media type esteja relacionado a alguma instrução. Neste caso aqui a gente tem todos os administradores do GLPI, ó, vão receber uma notificação. Perceba aqui, ó, que é muito simples. É só enviar para os grupos e send only to. Então, nesse caso aqui, eu estou usando todos os media types que eu tenho. Se eu tiver mais media types, é importante que a gente habilite então só o que a gente queira, caso seja a sua necessidade. Digamos que eu queira criar aqui algumas trigger actions relacionadas apenas ao GLPI. Então, pode ser que tenha lá só alguns grupos de hosts que vocês queiram mandar via GLPI, outros não. Então, aqui é que vem a instrução. Como é uma coisa simples para teste, eu deixei o padrão que vem aqui e habilitei apenas, ó, mandar as mensagens para o grupo de Zabbix Administrator por todas as mídias. Mesma coisa para Recovery Operations e Update Operations, a mesma coisa está aqui para a nossa instrução. Então, vamos voltar aqui para a nossa configuração. Se vocês olharem aqui nos usuários, os usuários de Zabbix Administrator é o admin. Show? Então, isso aqui é importante que está nessa instrução aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Vocês podem usar um usuário novo com um media type de LPI e é uma boa prática, eu só vou mostrar para vocês com o admin. E aqui no send to não pode estar vazio. Por que eu tô falando isso? Porque no admin eu tive que adicionar um media type GLPI. Então vamos lá, vamos adicionar o GLPI que eu criei agora, o GLPI hoje eu não estou usando. Vou marcar só para notificar o warning, average high disaster. E no send to eu não posso deixar vazio. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, mas eu não posso deixar vazio. Então vou dar um add. Ok, eu vou remover o anterior, porque eu não estou usando. Vou dar um update. E agora eu vou fazer um teste. Eu só tenho o meu próprio notebook aqui sendo monitorado. Ok? Acho que eu fiz todos os pontos da configuração. Deixa eu voltar aqui. Send to comply with front-end requirements. You can put any symbol there. Make sure this user has access to allow. Ó, isso aqui também é importante. Ó. Tenha certeza de que o usuário tem acesso a todos os hosts que você quer que notifique pelo GLPI. Então isso também é importante. A macro eu já mostrei para vocês. Eu vou deixar na descrição. E agora eu vou fazer um teste. Eu vou no meu GLPI aqui, no meu computador, e vou desabilitar o agente do Zabbix. Zabbix Agent. Vamos dar um stop nesse cara.
e vamos aguardar o problema aqui no Zabbix. Not available. Então, provavelmente já vai aparecer aqui um problema. E apareceu o carinha aqui. A gente já consegue ver aqui que tem uma action, ó, desse problema. E veja só qual que é a action. Vou clicar nela aqui, ó. Comando de GLPI enviado. Vamos ver lá no nosso GLPI se abriu o problema? Vou voltar aqui em problemas. Veja só. Problema: Zabbix agent is not available for 3 minutes. Vamos clicar nele aqui para ver o que vai acontecer. Tá aqui o problema. Tá aqui a descrição desse problema. O problema começou às 17h13 do dia 12/6. Então, aqui é o nome do host, qual é a severidade desse problema, average. Qual é a configuração operacional dele aqui, então ele não está disponível, aí depende do nosso alerta. Qual é a ID do problema e se a gente clicar aqui, vamos ver o que acontece. Foi direto para o problema dentro do Zabbix, diretaço para o problema dentro do Zabbix. Agora vamos resolver esse problema aqui, vamos habilitar novamente o agent. E vamos aguardar que volte, que retorne para a função de operacional. Voltou, ok. Vamos olhar os problemas aqui. Resolvido, ó. Tá aqui resolvido. Vamos lá ver no nosso GLPI se ele voltou. Olha aqui. Este aqui é o nosso problema. Ele mudou o título para resolvido. É o mesmo problema. Tá aqui o cara, ó, 17h13. Exatamente o mesmo problema e resolvido. Por que eu sei, ó? Status solucionado. Histórico, ó. Usuário Zabbix adicionou o item às 17h13. Nas 17h15 ele mudou o título de problem para resolved. Ele mudou o status de novo para solucionado e a data de solução desse problema. Essa aqui talvez seja uma das coisas mais pedidas pela comunidade. Graças à própria Zabbix, a gente tem agora acesso a essa configuração dentro do Zabbix com GLPI. E aí aqui o céu é o limite, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí voltando para aquele fluxo, a gente poderia adicionar aqui itens a esse problema, a gente poderia adicionar chamados a esse problema, que é interessante. Por que ele não está fechado? Para que a gente possa fazer a análise. Poxa, quais foram os problemas resolvidos nos últimos dias, nas últimas horas, para que a gente consiga entender se esse problema está acontecendo com frequência. Então existe um histórico aqui que a gente pode olhar e adicionar ou tirar coisas relacionadas a ele. Então por isso a gente tem curso, mudança, estatística, tudo aqui dentro do problema que foi automaticamente aberto e automaticamente solucionado. Resolvi todos os casos aqui relacionados a esse problema, coloquei os chamados relacionados a esse problema. Lembra lá o chamado do e-mail, da nota fiscal? Coloquei eles aqui dentro. Show! Eu vou vir aqui dizer que está fechado e seguimos a nossa vida. Para quem chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Se o conteúdo foi interessante, considere se inscrever no canal. Me segue lá nas redes sociais, @ArthurRScheffer, ou siga também a Service Desk Brasil no @Service Desk Brasil. E vem falar com a gente que a gente sempre tem muita coisa boa para divulgar e para compartilhar com vocês.